Já já nós vamos começar o nosso culto. Será um momento de encontro entre você e Deus. Prepare o seu coração, tudo que está ao seu redor, para ter um momento a sós com Deus, mesmo em família, que Deus esteja falando diretamente à sua vida.
Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou. Frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz. A salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu. Divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu. Por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou. Luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu. Vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus.
Bom dia, meus queridos. Bom estarmos aqui juntos, reunidos nessa manhã, para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o seu nome. E certamente, Deus tem algo preparado muito especial para a sua vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui nesse lugar, nesta manhã, com um propósito específico. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar a tua vida e faça desse momento um momento de cultuar o nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, você pode na sua tela acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Paulo está falando sobre as evidências do Evangelho no coração e na vida daquelas pessoas ali em Colosse, os colossenses que receberam essa carta, e eu sei que essas palavras se aplicam também às nossas vidas, aos nossos corações. Curva sua cabeça comigo nesta manhã. Pai, como somos gratos pelo amor de Cristo em nós e pela transformação que isso efetua e tem efetuado em nossas vidas. Que nós possamos demonstrar isso livremente a todas as pessoas com quem nós temos contato. Use deste culto, Pai, para receber de nós louvor e expressão de adoração e fale conosco, eu pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar e render glórias ao nosso Deus.
para mim. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. De glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Olá, esse é um convite especial para você que faz parte da terceira idade. Se você tem 60 anos ou mais, toda quinta-feira, às 16 horas, na plataforma Zoom, o grupo da terceira idade da Igreja Batista do Cambuí se reúne. Você é o nosso convidado. Se você não faz parte ainda, mande um WhatsApp para esse número que aparece na sua tela e você será incluído em nosso grupo. Toda quinta-feira, às 16 horas, tempo de oração, de comunhão e de um bate-papo muito gostoso. Venha estar conosco nesse tempo, não fique isolado. Que Deus te abençoe.
Nosso momento missionário dessa manhã se dividirá em 2 momentos. O primeiro é para falar e trazer um breve relatório sobre o andamento de todo o projeto lá em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Ao longo dos últimos 2 domingos temos destacado este campo. Primeiro falamos sobre a construção do templo e depois nós desafiamos a igreja para arrecadar uma oferta que enviamos e conseguimos comprar os 110 cadeiras que faltaram. Meus irmãos, na semana passada inauguraram o templo. Que maravilha! E nós temos aqui fotos, você já está vendo, da inauguração e da primeira reunião no domingo passado, naquele pequeno povoado de Campo Grande. Louvamos ao Senhor por esse templo completo, as pessoas ali alegres, se ajuntando, já tendo aquele espaço para juntos louvarem ao Senhor e cultuar o seu nome, e temos tido o privilégio de participar de tudo isso. Glorifique a Deus juntos, glorifiquemos ao seu santo nome por tudo isso que nós estamos vendo registrado por essas fotos. Amém. Por este motivo, e continuaremos a seguir e a investir naquele campo missionário. Nós queremos também destacar e ouvir um pouco dos nossos missionários, pastor Hernan, a irmã Thaís, que recentemente foram para Portugal. Eles já estão lá, já estão engajados no começo de uma trajetória junto com a Palavra da Vida, e eles têm mandado para nós um vídeo, onde eles vão falar um pouco sobre o trabalho. Ouça com bastante atenção, em particular, os motivos de oração. Vamos assistir juntos este vídeo. Olá, irmãos da Igreja Batista no Cambuí, em Campinas. É com grande prazer que nós estamos enviando esse vídeo. Eu sou o pastor Hernan, a minha esposa Thaís. Nós somos os seus missionários servindo junto a Palavra da Vida aqui em Portugal. E nesse pequeno vídeo nós gostaríamos rapidamente de compartilhar com vocês alguns desafios, alguns motivos de orações e as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O maior desafio que nós estamos atravessando é a pandemia. Portugal está passando pelo seu pior momento nessa pandemia, muitos contágios, muitas mortes. As igrejas têm que ter se adaptado, têm fechado e agora é tudo online. Mas isso não tem nos detido. Ministerialmente, nós temos entrado em contato com muitos pastores e líderes e temos demonstrado a eles e mostrado que eles não estão sozinhos. As igrejas aqui em Portugal são de um porte muito pequeno e são poucas. Mas Deus tem nos dado o privilégio de poder conversar com muitos pastores e isso não tem preço. Outro dos desafios que nós temos pessoalmente, os nossos filhos, Alejandro e Karine, não somente por estarmos em outro país com outra cultura, mas também na adaptação nas aulas online deles, é um desafio tanto para eles como para nós. E nós gostaríamos que você pudesse estar intercedendo a Deus por esses motivos, por esse motivo de oração. Também queremos compartilhar com vocês um motivo sobre o nosso carro. Você que recebe os nossos relatórios, você sabe que nós precisamos de um carro para poder realizar o ministério, para poder ter esse deslocamento até as igrejas. Então, continua orando por isso, continua orando pelo nosso sustento e já nós queremos agradecer muito a parceria que a igreja tem conosco e para nós vocês são respostas de oração. Nós também queremos dizer para você que esse tempo de pandemia tem nos despertado muito a criatividade de poder pregar o Evangelho, de poder estar sempre ativos na obra do Senhor. A minha esposa dando aulas de piano, de coisas muitas vezes online, aquilo que nós podemos fazer para o Senhor, nós estamos à disposição. Então, eu queria agradecer mais uma vez a igreja, agradecer você que tem essa parceria, que está orando por nós, lembrando por nós. Olha, vocês são respostas de oração. Muito obrigado. E para compartilhar nossa última bênção, ontem nós recebemos aqui na nossa casa a minha residência portuguesa. Ou seja, nós temos hoje, graças a Deus, uma residência no qual nos abre portas ministerialmente, mas também nos deixa tranquilo no país. Então eu queria, em primeira mão, compartilhar com a igreja essa nova bênção. Queridos, que Deus abençoe e nós ficamos à disposição. Tchau, tchau. Pastor Hernan, muito obrigado por trazer esse relatório e nos deixar esses desafios de oração. Meus queridos irmãos, um dos desafios que nos chegou tem a ver com um veículo para
esta família. Eles já adquiriram. Eles oraram, Deus foi encaminhando, eles receberam um veículo, mas ele precisa de alguns reparos para poder atendê-los plenamente. Se você gostaria de participar em enviar uma oferta para que eles pudessem consertar e deixar esse veículo, que eles sabem que foi presente de Deus, você poderá ofertar por o Fundo Missionário. Qualquer oferta terminando em 0,30, você fazendo essa oferta ainda hoje e amanhã, nós iremos encaminhar esta oferta para que eles possam somar e consertar esse veículo que eles adquiriram para a honra e glória de Deus e para o uso missionário daqui para frente. É um privilégio nós participarmos da vida desses irmãos, nesses ministérios, vendo como Deus tem usado esta igreja, as suas ofertas de generosidade e no acúmulo de tudo isso para honrar o nome de Deus e para construir o seu reino. Nós temos agora o momento de poder devolver ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Segundo aos Coríntios 9:11, nos fala que nós fomos abençoados, na verdade o texto diz que nós fomos enriquecidos, isso é as provisões de Deus, e a partir disto nós podemos ser generosos. A partir da bênção de Deus, nós podemos generosamente contribuir de volta ao seu reino. Este é o momento para você poder fazer isso. Devolva com alegria, com generosidade ao reino de Deus, e Ele encherá não apenas os seus cofres, mas o seu coração de alegria. Here I stand, arms open wide. I am yours, and you are mine. Here I stand, arms open wide. I am yours, and you are mine. Here I stand, arms open wide. Yeah. Curve essa cabeça comigo em oração. Pai, quero te agradecer essas ofertas. Sabemos, Senhor, que partem de corações alegres e felizes em poder participar do teu reino. Multiplique, Senhor, esses recursos e faça chegar, Senhor, aonde precisam chegar. Nós lembramos com alegria da inauguração do templo ali em Rio Grande do Norte, em Campo Grande. Alegria ver, Senhor, esta nova igreja funcionando já plenamente municiada com um templo, com cadeiras e cheia de gente, que este local seja um local de propagação do seu evangelho para a salvação de muitos. Também queremos colocar a família Duarte, pastor Hernan, Thaís, o Alejandro, a Karine nas suas mãos. Continue a colocar sua mão sobre esta família, guardando-os e usando-os para a multiplicação de novos obreiros ali no todo o seu trabalho junto à palavra da vida. Abençoe, Senhor, esses motivos de oração e, em particular, supre as necessidades físicas. Pensamos e lembramos do carro, esteja ali colocando a sua boa mão sobre eles. Use a nós também para participarmos disso. E somos gratos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja! Eu sou professora do Mundo do Novo Testamento na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Se você ainda não faz parte da Escola Bíblica Dominical, entre no site, nós temos mais 4 classes temáticas. E é só você clicar e você já entra diretamente na sala. É muito importante que você faça parte de um grupo para seu crescimento espiritual. É logo após o culto. Venha fazer parte conosco. Você que é membro da nossa igreja e ainda não fez o seu recadastramento, eu não preciso falar mais nada. Você já sabe,
Entra no site, faça o recadastramento, você poderá, dessa forma, receber ainda as nossas comunicações, garantir o seu nome aqui no nosso hall e somar junto com os esforços dessa igreja. Não deixe passar hoje sem você fazer o seu recadastramento. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Hoje eu quero falar sobre marcas de uma igreja madura: fé, amor e esperança. E vamos basear a mensagem de hoje na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou a igreja em Tessalônica, no capítulo 1. A igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi fundada por Silas durante a segunda viagem missionária. É a chegada e a pregação do evangelho nesta cidade da região da Macedônia, está toda ela descrita no capítulo 17 do livro de Atos. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica após pregarem e terem uma missão muito bem sucedida na cidade de Filipos, onde tivemos a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro. Mas lá em Tessalônica, quando eles chegaram, eles pregam na sinagoga, muita gente se converte, mas eles são perseguidos e saem às pressas para a cidade de Bereia. Mais tarde, Paulo envia Timóteo à cidade de Tessalônica para receber notícias da fé e dos resultados do trabalho que eles tinham realizado ali na cidade de Tessalônica. As notícias que Paulo recebe são extraordinárias sobre a igreja em Tessalônica, sobre o progresso da igreja, sobre a vida da igreja. Paulo então escreve a sua primeira carta para falar e elogiar, incentivar, encorajar a igreja que estava em Tessalônica. Leio agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 1. O texto diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, como disse a fundação da igreja durante a segunda viagem missionária, pouco tempo, nós não sabemos se foram apenas alguns dias em Tessalônica, algumas semanas em Tessalônica. O que nós sabemos é que ao final desta viagem do apóstolo Paulo e Silas, desta missão, havia ali uma igreja bem estabelecida, uma igreja forte. E Paulo então escreve uma das suas primeiras cartas. Alguns estudiosos dizem que 1 Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreveu, outros dizem a segunda, dizendo que Gálatas, e que é muito mais provável, tenha sido a primeira. Essa carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve, e você, se você ler toda a carta, vai ver toda a maneira carinhosa que Paulo se dirige a essa igreja. Uma igreja querida, não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja maravilhosa. O texto que ele já mostra como eles receberam o evangelho de coração aberto, como tanta gente se converteu ao Senhor, como até eles receberam o evangelho no meio de tribulação, porque eles também eram perseguidos por aceitarem a Jesus. Agora, Paulo escreve, Paulo fala dessa igreja maravilhosa, dessa igreja marcada pelo evangelho, dessa igreja que é caracterizada como sendo uma igreja madura. Paulo então fala de 3 características de uma igreja madura: fé,
amor e esperança. Mas por que fé, amor e esperança? Se você olhar para o Novo Testamento, você vai encontrar nas cartas do apóstolo Paulo, com bastante frequência, essas três virtudes lado a lado. É muito comum Paulo falar das três virtudes como fazendo parte da vida de um cristão, da vida de uma igreja. Várias das suas cartas, ele fala da fé, do amor e da esperança. Por exemplo, ele fala dessas virtudes, que são conhecidas como virtudes teológicas ou virtudes teologais, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando ele fala naquele capítulo famoso do amor. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Escrevendo à igreja dos Colossenses, igreja de Colossos, capítulo 1, versos 3 a 5, lemos o seguinte: Paulo diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1, de 3 a 5, ele fala da fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos e da esperança que vos está reservada nos céus. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18, eu destaco alguns versículos aqui. No verso 15 ele fala: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. E mais para frente ele diz assim: a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. O apóstolo Paulo, então, usa essas três virtudes teológicas, três virtudes conhecidas como virtudes teologais: a fé, o amor, a esperança, e ele mostra que possuir essas três características indica que essa é uma igreja saudável, que essa é uma igreja madura. A maturidade da igreja pode ser medida por essas três características. Se essa igreja tem uma fé forte, firme, atuante, se tem um amor a Deus, amor aos irmãos, e também se tem uma certeza bem firmada. Então, a pergunta é exatamente essa: há na igreja uma fé forte e vital? Há nessa igreja um amor que se manifesta para com os outros membros do corpo? Há nessa igreja uma demonstração da certeza da esperança? Então, Paulo nos diz, e hoje a minha palavra é marcas de uma igreja madura. O que Deus deseja ver em cada igreja, o que Deus espera ver também na nossa igreja, é a demonstração dessas três virtudes. Que a nossa igreja seja caracterizada pela fé, pelo amor e pela esperança. Mas para que esses conceitos tão belos, tão profundos, não se percam simplesmente sendo afirmados como algo tão profundo, eu quero pensar um pouquinho de maneira prática, como essas três virtudes se manifestam na vida da igreja. O que são essas três virtudes sendo manifestas? Vamos relembrar aqui o verso 3 de 1 Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo fala um pouquinho dessas virtudes. Versículo 3, de maneira especial, ele fala, reunindo as três virtudes, ele diz: diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só, fé atuante, amor prestativo, esperança bem firmada. Guarda essas três expressões: fé atuante, amor prestativo, esperança bem firmada. São as três características de uma igreja saudável, de uma igreja madura. E eu quero então pensar com vocês hoje sobre essas três verdades. Deus espera que também a nossa igreja, como essa bela igreja, essa igreja maravilhosa, a igreja em Tessalônica, foi marcada por essas características, que a nossa igreja possa ser marcada por essas características
também. Em primeiro lugar, a fé atuante. Ele diz: diante do nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante. Queridos, fé é a primeira virtude apresentada como padrão para medir a maturidade de uma igreja. Fé, nós sabemos, é absolutamente imprescindível para a vida cristã. Diz o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a aceitação do Evangelho, a confiança em Deus, mas também é uma dedicação obediente. Fé não é simplesmente uma declaração mental, uma aceitação mental de algumas verdades. Ele fala de fé atuante, ou como diz a Nova Versão Internacional, um trabalho que resulta da fé. A fé verdadeira, a fé de uma igreja madura, de um crente maduro, não é simplesmente uma concordância com algumas verdades bíblicas, mas é a aplicação dessas verdades no dia a dia. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a fé que não se manifesta no dia a dia não é fé verdadeira. É a fé atuante que crê que Deus pode fazer grandes coisas. É a fé que crê, falando da nossa igreja, das nossas igrejas, é a fé que não cruza os braços, mas crê que Deus pode fazer infinitamente mais. É a fé que trabalha, porque é uma fé atuante, confiando que Deus garante os resultados. Eu gosto muito de uma definição de evangelismo, e essa definição se aplica também a qualquer área de atuação na igreja de serviço cristão. Ele diz que evangelizar é compartilhar as boas novas no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Então, o que é evangelismo? É compartilhar as boas novas no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Queridos, a vida da igreja de fé atuante é essa. É você evangelizar e deixar os resultados com Deus. É você servir, fazendo o que você pode e deve fazer, deixando os resultados com Deus. É você realizar aquilo que está a seu alcance, ou mais do que está a seu alcance, fazer até mais, mas ao mesmo tempo confiar que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus colocou a nossa igreja nesse lugar, nesse tempo, não por acaso. Você não faz parte dessa igreja por acaso. Deus quer fazer grandes coisas em nós e por meio de nós. Mas para isso é preciso que nós tenhamos uma fé, não apenas de assentimento, de concordância mental, mas uma fé atuante. Como diz Paulo, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Nós seremos a igreja que nós acreditarmos que podemos ser. Nós seremos a igreja que nos esforçarmos ser. Nós seremos a igreja que vai atuar com a fé atuante. Quero desafiar você a crer e demonstrar sua fé por meio do seu envolvimento na obra do Senhor. Portanto, a primeira marca de uma igreja saudável, uma igreja madura, é uma fé atuante, que atua, que faz, que realiza e crê que Deus garante os resultados, que Deus, queridos, faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A segunda marca da igreja madura que Paulo cita aqui é o amor prestativo. Ele fala que ele se lembra da fé atuante e do amor, do vosso amor prestativo. E novamente, queridos, assim como a fé, amor não é teoria, amor é prática. Deus quer que as nossas igrejas, que a nossa igreja seja marcada pelo amor. Eu gosto da tradução na Nova Versão Internacional que diz o esforço motivado pelo amor. O que significa isso? Esforço motivado pelo amor. Significa que tudo que eu faça no reino de Deus será movido, será motivado pelo amor. Não apenas os atos são importantes, a motivação é importante. E a motivação de uma igreja madura é o amor. Não basta, por exemplo, trabalhar na igreja, é preciso ficar atento às motivações. Pessoas com motivações erradas mais atrapalham do que ajudam. Por exemplo, se você faz e a sua motivação é ser reconhecido, não tem um amor aí. Se você faz porque é acostumado a fazer ou faz por tradição, também não está sendo motivado pelo amor. Se você faz porque não tinha ninguém para fazer, você não é motivado pelo amor ou porque foi obrigado a fazer. E sem amor não tem valor.
Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que tudo motivado pelo amor. Então, eu trabalho por amor, eu sirvo por amor ao meu irmão, eu atuo motivado pelo amor. Então, essa é a expressão que ele diz, que é o amor prestativo, ou que é o esforço motivado pelo amor, a marca de uma igreja madura. Como o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 1 e 2, ele fala de falar na língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Pode ter o dom de profecia, conhecer os mistérios, toda a ciência, ter o dom da fé, transportar os montes, mas se não tiver amor, nada seria. Portanto, uma igreja madura é motivada pelo amor. O amor prestativo é uma das marcas que caracteriza essa igreja. Que você participe da igreja, então, motivado pelo amor. Que você sirva no reino de Deus, motivado pelo amor. Que você compartilhe Jesus, motivado pelo amor. Que você contribua, motivado não por obrigação, mas pelo amor. Que você peça perdão, que você restaure relacionamentos, que você ajude a seu irmão, motivado pelo amor, porque sem amor não tem valor. Por fim, Deus quer que a nossa igreja seja uma igreja marcada pela esperança. Paulo diz, a esperança bem firmada. Lembramo-nos da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da esperança, querido. Esperança é a terceira virtude teológica que nós precisamos entender corretamente. A esperança é mais do que um desejo com expectativa. Na verdade, é uma expectativa com plena confiança. É a expectativa da volta de Cristo, de estarmos com Ele para sempre. É a esperança do nosso galardão, mas é também a esperança para essa vida. É a esperança de que Deus continua a cuidar do seu povo. É a esperança, que é uma confiança, uma expectativa cheia de confiança, de que Deus cuide de nós no meio dos sofrimentos. É como o autor de Hebreus nos fala, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. É a esperança que nos dá estabilidade na nossa vida cristã. Vivemos dias, queridos irmãos e irmãs, em que as pessoas estão carentes de esperança. E até alguns crentes estão sendo assim desafiados e testados ao máximo, quase que perto de perder a esperança. Mas é um momento de renovar a esperança, porque a esperança é a âncora que dá estabilidade ao cristão. Como o autor de Hebreus diz, retenhamos inabalável a confiança, a confissão da nossa esperança. É a certeza, a esperança é a certeza que Deus está trabalhando em nossas vidas, que Deus está no controle. Esperança é a certeza do cuidado de Deus. Nós vivemos dias difíceis, como famílias, como indivíduos, como igreja, mas nós cremos que Deus está cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua vida e cuidando da vida da nossa igreja. Alguém fala assim, mas pastor, como é que será o futuro da igreja? A igreja não podendo abrir como gostaria, esse tempo de pandemia, o que será do futuro? Queridos, o futuro está assegurado por Deus. Nós temos a certeza, a expectativa confiante, temos a esperança que Deus está no controle e que a igreja sairá muito melhor dessa situação, porque tem firme a esperança do Senhor, tem uma confissão da esperança que é inabalável. Esperança é ficar firme quando as coisas não estão de acordo com aquilo que nós esperávamos, sabendo que Deus está no controle e que o melhor está por vir. É a esperança. Ele fala que dessa esperança bem firmada é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, fé atuante, amor prestativo, esperança bem firmada. 3 características que marcam toda a igreja que é madura. A fé, é óbvia a citação de Paulo, o amor também, e a esperança como virtudes básicas.
Fé naquele que é o cabeça da igreja, Jesus. Amor que marca os nossos relacionamentos no corpo de Cristo e para com aqueles que são alvo da nossa missão. E esperança, essa certeza, essa firmeza, essa estabilidade de que Deus está no controle, de que Deus planeja o melhor para a nossa vida. Certeza de que Cristo voltará para nos buscar. Que a nossa igreja, como a igreja em Tessalônica, essa igreja tão bonita, essa igreja que eu costumo dizer que é uma igreja maravilhosa, uma igreja com a qual Paulo pôde gastar apenas um pouquinho, ele mal plantou a igreja e teve que sair, e ele depois pede para que Timóteo traga notícias, porque ele está ansioso, mas ele recebe boas notícias, e ao receber boas notícias, ele fala dessas características de maturidade dessa igreja, e que sejam marcas também que nos caracterizem, que a nossa igreja seja marcada por uma fé atuante, um amor prestativo e uma esperança bem firmada, porque isso faz de nós uma igreja madura. Que você seja um cristão com uma fé atuante, um amor prestativo e uma esperança bem firmada. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja e que nós possamos ser para o mundo o que a igreja de Tessalônica foi para aquele primeiro século, e que o evangelho possa ser ouvido através da nossa vida e do nosso testemunho. Fé, amor e esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será.
Pastor Elias, obrigado por essa mensagem que fala sobre fé, esperança e amor, qualidades que somente o Espírito Santo é capaz de nos fornecer, e certamente Ele tem feito isso na sua vida. Deixe que essas qualidades sobressaem na sua maneira de viver a partir desta semana. Queremos lembrar que logo após o culto nós temos a nossa EBD. Você poderá entrar no nosso site, clicar no banner falando EBD online ou virtual. Ali você poderá ser direcionado para a sua classe no Google Meet e use então desse momento para estar estudando mais a fundo aquelas áreas que nós temos já definidas na nossa EBD. Participe. Se você ainda não participou desde a semana passada, essa é apenas a segunda aula, você poderá estar participando junto conosco. Use desse momento para você fazer a sua participação junto à nossa EBD. E nessa noite, volta para o nosso culto da noite, onde o pastor Elias estará dando sequência na sua série Maravilhosa Graça. É a partir das 19 horas, neste canal. Deus abençoe o seu domingo à tarde.